Se você tem um Redmi Note 8 ou está querendo adquirir ele, nesse vídeo eu vou trazer as melhores dicas para você estar usufruindo o máximo das câmeras desse aparelhinho novo da Xiaomi. Mas antes da gente começar, lembrando, se você ainda não comprou o seu Redmi Note 8, os links estão todos aqui na descrição. E antes da gente também começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. E não se esquece de deixar um comentário aqui do que acha desse tipo de vídeo, beleza? Bora lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, para nossas dicas da câmera do Redmi Note 8. Se você acabou de adquirir esse aparelho aí, nesse vídeo eu vou trazer para você todas que eu sei e como que eu vou te passar essas dicas aí para você usufruir muito mais da câmera desse seu novo Xiaomi, tá? Primeiramente, nós vamos entrar na câmera, né, que é o de praxe. Entrando na câmera, você vai ver que tem um monte de botão aqui e eu vou te ensinar o que cada um faz e as melhores opções para você estar utilizando no seu dia a dia. Primeiramente, nós temos aqui câmera ultra-wide, câmera normal e câmera zoom. São essas três opções que nós temos de câmera. Ambas as opções que eu vou mostrar aqui para você funcionam nas três câmeras, tá? E na câmera frontal, beleza? Aqui na parte de cima nós vamos ter o HDR. Eu aconselho você deixar ele ligado aqui em condições de luz específicas. No caso, se você quiser tirar, por exemplo, uma foto onde você está no local escuro, quer que saia claro a parte onde você está escuro e atrás saia relevante, você deixa essa parte ligada. Imagina que você está numa saída de um lugar escuro para um lugar claro e quer que ambas as exposições fiquem funcionando, ambas apareçam no caso. Se você deixar o HDR ligado, ele vai bater duas fotos, uma focando na parte de dentro e uma na parte de fora, e vai mesclar as duas. Isso torna a imagem muito mais relevante, dando ênfase em ambos os dois projetos, no caso na parte de trás e a parte da frente. Se você deixar em automático, ele vai fazer isso também, mas pode ser que tenha algumas vezes que ele não funcione, tá? Aqui nós temos o modo de inteligência artificial, que ele detecta o que você está fazendo e vê o que você pode estar utilizando. Um exemplo bem fácil é isso daqui, ó. Para vocês terem uma noção. Você vai colocar o inteligência artificial ativa aqui, vai pegar, por exemplo, alguma coisa escrita e vai colocar na frente, ó. Olha ali, ele trocou um pouquinho e você pode ver, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui na parte de cima ele mudou para um T de texto. Então, se eu tirar da frente, ele volta na inteligência artificial novamente normal. E você vai ver que não tem nada aqui. Ele tirou aquele brilho que deu. Eu coloco o texto na frente, ele já dá uma ênfase a mais nas letras e aumenta o contraste automaticamente. Você vai ver que, ó, quando eu tiro, ó, tá claro. Olha lá, ele volta ao normal. Isso funciona para vários cenários, tanto plantas, água e também texto e pessoas e animais, beleza? Então vai funcionar isso tanto na câmera traseira e na câmera frontal você consegue estar utilizando também essa opção, tá? Aqui nós temos a câmera macro, é bem simples, você clica ali, vem onde você quer tirar a foto bem de pertinho, foca e prontinho. Tirou a foto, acabou, não tem segredo. Aí ele consegue tirar uma foto bem nítida, bem de pertinho. Isso é muito bacana, mas é bem relevante o uso, depende da pessoa que vai utilizar. Temos aqui alguns filtros pré-prontos, tá? E aqui nós vamos mexer numa parte que vai te ajudar bastante. Se você vê que as fotos que você está tirando, elas estão ficando um pouco esbranquiçadas ou a pele das pessoas não estão ficando naturais, você vem aqui na parte de baixo onde está Beautiful e aqui você vai desativar. Provavelmente ele vai vir aqui, ó, nesse meio termo aqui, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Você vai vir aqui e vai desativar. Isso vai dar uma nitidez melhor nas suas fotos e vai melhorar muito a qualidade delas, tá? Então, quando você comprar o seu smartphone da Xiaomi, tanto o Redmi Note 8 ou qualquer um outro, faça esse procedimento, beleza? Aqui nós temos aqui na parte de cima, quando a gente clicar aqui, nós vamos ter várias opções. Aqui nós temos as configurações, que eu vou entrar daqui a pouco. Temos o quadro da câmera, que eu tenho que explicar para você como funciona. E o modo padrão, você vai ver que ele fica um pouco mais para trás a câmera. Ele parece até um pouco a ultra-wide, mas a ultra-wide ela é mais funda ainda, tá? Então, ele pega praticamente o mais megapixels quando está com 4x3. Então, se você quer uma foto com mais nitidez, mais megapixels, eu aconselho você estar usando o 3x4 ou 4x3, depende de como você pronuncia. Aí nós vamos ter o 16x9, você vai ver que ele aproxima um pouco mais a câmera, então você perde um pouco de resolução, ele vai lá para 9 megapixels mais ou menos. A câmera ela tem 48 megapixels, mas ele faz fotos de 12, então de 12 ele vai lá para 9 mais ou menos nessa proporção. E se nós colocarmos o full frame aqui, que seria a tela inteira, ele pega praticamente o 19x9, 18x9 do aparelho,
ele perde um pouco mais em megapixels. Então, quanto mais ângulo você pega aqui da tela, mais ele vai cropar o sensor, ele vai diminuir a quantidade de megapixels que ele consegue captar. Então, o padrão mesmo seria o 3x4 para você ter toda a qualidade do sensor aí sem perca alguma. Aqui do lado nós temos o timer para você tirar aquelas fotos com o tempo. Temos o tilt shift, que é aquele que embaça em volta para dar aquele efeito de cinema, efeito de, como que eu posso falar, quando está tendo um sonho, coisa do tipo. Temos como fazer paralelo e círculo, bem padrão, não tem nada demais aqui. E temos essa função endireitar, que é muito bacana. Ela funciona da seguinte forma. Eu ativei ela aqui, você vai ver que ele aparece um quadro. Esse quadro aqui, ele usa o acelerômetro e o giroscópio do aparelho para fazer o seguinte, ele verifica se o quadro está torto. Quando você vai tirar uma foto de alguém, para ela não ficar torta, ele verifica para você e te dá quando a foto está centralizada. Quando ele some é porque a foto está centralizada e quando ele está aparecendo é porque a foto não está enquadrada corretamente. Isso ele usa como se fosse o nível dele, então é um nível para ver se a foto vai sair reto ou não. É muito bacana isso aqui, não é todos os smartphones que traz e a Xiaomi traz essa feature em praticamente todos os smartphones dela. Não só no Redmi Note 8, mas vários outros smartphones eu já vi essa feature aqui. Agora a gente tem o Google Lens, que é praticamente um aplicativo da Google, não é diretamente da Xiaomi, mas já está incluso aqui. E nas configurações eu vou passar para você algumas configurações que eu gosto de utilizar aqui para estar usufruindo mais da câmera. Aqui nós temos o salvar informações de localização. Eu deixo ativo normalmente porque depois se eu quiser procurar ela no Google Fotos por algum local, eu consigo, então é muito bacana eu deixar isso daqui ativo. Os sons da câmera normalmente eu deixo desativado. Modo bolso eu deixo ativo, porque senão ele às vezes liga no bolso e começa a tirar foto sozinho e eu acabo tirando várias fotos à toa e depois tem que ficar apagando uma por uma, é bem chato. Esse salvar modo anterior vai depender muito do usuário. Claro que se você usa muito a câmera e usa vários modos, provavelmente você não vai deixar isso daqui ativo. Por quê? O modo anterior ele faz o seguinte, ó, eu ativo ele aqui e aí eu saio da câmera, por exemplo, eu deixo ela na câmera frontal, um exemplo. Deixei na câmera frontal aqui. Se eu sair da câmera e voltar nela, ele vai voltar na câmera frontal que eu estava. Então, se tiver em vídeo, ele vai voltar em vídeo. Se tiver na câmera frontal, ele vai voltar na frontal. Então, isso ele deixa salva a configuração que você estava utilizando para depois você poder utilizar novamente ela sem ter que ficar mexendo. Aqui nós temos a marca d'água. Podemos utilizar uma personalizada, colocar o seu nome ou coisa do tipo. E podemos colocar ou até desativar ela se você não gosta, tá? A marca d'água é aquela marquinha que fica embaixo aqui da foto, que fica parecendo que é do Redmi Note 8 ou de outro smartphone da Xiaomi, por exemplo. As linhas de referência, eu deixo ativo, que é essas linhas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas são aquela linha dos terços. Para quem sabe como utilizar, é muito bacana. E até mesmo para você que não sabe utilizar, é bom para você saber se o objeto que você está tirando a foto está no centro, tá? Então, é bom você deixar ativo porque não atrapalha na visibilidade, então é muito bom você estar utilizando para você estar aprendendo a utilizar e isso ajuda no dia a dia, tá bom? Aqui nós temos corrigir distorções em capturas com a grande angular. Isso aqui serve para ultra-wide. Quando você tira uma foto com ultra-wide, ele tem uma distorção por conta da lente ser muito grande. Então, esse corrigir aqui, ele meio que deforma um pouco a foto para ficar da maneira correta, como se não fosse tirado numa câmera ultra-wide, sim, numa câmera com uma abertura bem maior, que seria uma lente normal, que não é uma lente que cabe nos smartphones, e sim aquelas lentes que vêm em GoPro e etc, beleza? Aqui nós temos o focar e capturar, eu normalmente não utilizo, eu só vou no botão mesmo. Temos o ler código QR, deixa isso daqui ativo, que é bem bacana, você abre a câmera, só mira no código e ele já lê, não precisa ficar baixando o aplicativo e coisas do tipo. Temos segurar botão de disparo, temos espelhar câmera frontal, esse espelhar câmera frontal é muito bacana. Se você está vendo que a câmera frontal está ficando esquisita, sua foto, tenta trocar isso daqui e tirar uma outra foto. Às vezes você curte mais quando está desligado, às vezes curte mais quando está ligado, então faz o teste aí. E se você pegou o seu smartphone recentemente, verifica se a qualidade da imagem está em alta, tá? Às vezes alguns Xiaomi vêm por padrão para diminuir a quantidade de megabytes que é armazenado, tá? Para economizar espaço daí. Então é bem chatinho. Aqui nós temos função dos botões de volume, você pode estar escolhendo aqui se você quer zoom, disparo, volume. E temos o anti-banding. Aqui o anti-banding, depende de como você fala, ele vem por padrão em 50 Hz. Eu aconselho você deixar em automático, tá? Para o celular se adaptar automaticamente à foto que você está tirando, beleza? De restante, nós temos praticamente várias funcionalidades aqui na câmera, mas você tem que ir fuçando, tá? Ó, por exemplo, vídeo curto nós temos várias coisinhas aqui.
Temos algumas features aqui bem bacanas para você colocar durante o vídeo, sem ter que ficar baixando aplicativos e aplicativos para fazer isso. Temos a câmera lenta, podendo gravar em até 240 frames por segundo. Aqui nas configurações nós conseguimos alterar mais algumas coisinhas. Temos aqui intervalo time-lapse e codificação. E temos a estabilização de imagem, tá? Você vindo aqui em vídeo, por exemplo, ó, a gente consegue gravar vídeo na câmera macro. E aqui nas configurações, ó, você vai ver que nós conseguimos alterar ali em cima tem umas outras coisas, mas eu vou mostrar para você aqui, ó. Temos a estabilização de imagem. Eu aconselho você deixar ativo isso daqui, tá? E aqui em cima nós temos a qualidade que ele consegue fazer as gravações, tá? Ele consegue gravar até 4K a 30 frames por segundo. Então você pode estar ativando aí o 4K a 30 frames, ou 720p a 30 frames, ou 1080p a 30 frames. Ele não grava a 60 frames 1080p. Eu acho isso uma idiotice da Xiaomi no caso, porque o Redmi Note 7 tem essa possibilidade, ele está logo ali atrás e grava a 60 frames por segundo tranquilamente, tem um processador inferior a ele. Eu acho que a Xiaomi fez de propósito isso aí e eu espero que saia essa atualização da MIUI 11 com essa feature já atualizada, beleza? Temos a versão aqui de 48 megapixels, que você pode estar tirando sem redução alguma, nem software, nada. Temos o modo retrato, onde você pode aqui, ó, quanto menor, para cá no caso, quanto menor, maior o desfoque no fundo e quanto maior, menor o desfoque. Então, a abertura, quanto menor a abertura, mais vai desfocar o objeto. Então, se você deixar no máximo aqui, ele não vai desfocar, beleza? Temos o modo noturno, que é bem básico, você tira a foto e tem que ficar com o celular parado enquanto faz esse círculo, senão a foto sai borrada, vai sair com aqueles fantasmas, beleza? Temos o modo panorama, que praticamente ninguém utiliza hoje, e temos o modo Pro. O modo Pro nós temos algumas coisas bem bacanas, porque a gente pode estar escolhendo qual lente a gente pode estar utilizando no modo Pro. Isso é bem bacana porque não é todo smartphone que vem com o modo Pro em todas as lentes. Normalmente só vem na câmera principal nos smartphones normais, que não tem muitas features aí. Temos o modo de 48 megapixels diretamente aqui no modo Pro. Temos o modo de centro, de foco no caso. E temos aqui várias opções. Não é tão grande quanto os tops de linha, mas é uma variedade bem bacana para quem curte estar usando o modo Pro, beleza? Você não vai conseguir tirar foto de estrela, mas você consegue tirar fotos bem bacanas com esse modo Pro. Na câmera frontal, eu só aconselho você fazer o seguinte, ó. Você está vendo aqui embaixo, ó, tem uma varinha mágica aqui com um negocinho azul. Clica nela, vem e desativa isso aqui, vem e desativa isso aqui e verifica se os outros também estão. Opa, eu voltei a configuração. Na verdade é o Clear, só clicar no Clear ali que ele volta, ele zera tudo, ele desativa o modo de embelezamento. Você vai ver que as fotos do seu rosto ou o rosto de quem você estiver tirando vão ficar muito melhores e bem menos massa corrida, né? Que fica aquela liso igual massa corrida, beleza? Então essas foram as dicas para a câmera do Redmi Note 8. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E deixa um comentário aqui embaixo a respeito desse vídeo do que você achou. Se quiser comprar um Redmi Note 8 igual esse daqui, os links estarão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!